Durante 30 segundos, peça ao Senhor, não vou orar no microfone, peça ao Senhor para falar com você, amém? Sim, Senhor, nós estamos aqui nessa noite para receber a Tua palavra, viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra e faz divisão entre alma e espírito e distinção entre os pensamentos e intenções do coração. Pai amado, nós clamamos a Ti, ó Deus, que a Tua palavra venha de encontro a nós, que sejamos alargados, que sejamos encorajados, exortados, que o Senhor fale ao nosso espírito, Deus, mais do que a minha palavra aqui, meramente liberada, mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor use essas palavras e traga revelação a nós como igreja, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e leva-nos à prática dessa palavra. Em nome de Jesus, a igreja diz, amém, glória a Deus, amém. Irmãos, queria que você abrisse, não precisa projetar, tá bom? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler primeiro o texto, depois nós vamos entrar no assunto. Mas vamos ler todo o texto primeiro, são 40 versículos. Se você não leu a Bíblia hoje, agora você vai ler um capítulo, amém? Aleluia. Acompanhe comigo, eu vou ler na versão real, você pode acompanhar na sua própria versão. Diz assim a palavra de Deus. Ora, todos acharam? Quem não achou, fala, me espera. Tem alguns irmãos aí, ajuda, bora gente. Vamos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, vou esperar todos abrirem. Vou fazer questão de esperar dessa vez, porque eu quero que você leia mesmo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amém? Todos acharam? Vamos ler então a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé,
sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê o que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando-os egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Que mais direi? Certamente me falta tempo. Se faltava tempo para o autor de Hebreus e para mim, então. Vai faltar tempo para falar, para se referir a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Bom testemunho por sua fé. E não obtiveram, contudo, a concretização das promessas, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Está falando da igreja. Ao nosso respeito. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluia. Que texto maravilhoso. Irmão, não sei você, só de ler isso aqui, meu Deus. Esse é o grande capítulo da fé. Assim como 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor, Hebreus 11 é o capítulo da fé, a galeria dos heróis da fé. E se você for lá em Los Angeles, eu nunca fui, vai ter a calçada, né? Calçada da fama. Esse capítulo é como se fosse a calçada dos heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Aqueles que não foram reconhecidos nos livros de história da sua escola, mas com certeza são e serão reconhecidos no céu. Irmãos, eu estava compartilhando e dando aula de fé lá na Escola Macários,
E desde que eu dei essa aula, meu coração se encheu desse negócio. Se encheu desse assunto. E eu falei, talvez eu vou ser um pouquinho redundante. Vou falar mais um pouco sobre fé, mas não tem problema, amém? Então hoje é a terceira aula da Escola Macário sobre fé. E os irmãos sabem que eu sou professor, né? Então, eu tenho que dar uma explicadinha antes de pregar. E a fé, esse é o único texto da palavra de Deus que define fé. Embora, sim, outros textos indiretamente vão falar sobre fé. Mas esse, ele fala, a fé é. A fé é isso. E é muito importante a gente parar para fazer uma introdução e para eu te contextualizar a respeito do assunto fé. Sabe, irmãos, fé não é otimismo. Fé não é um pensamento positivo. Fé não é um mantra de autoajuda. Não, isso não é fé. Fé, a Bíblia diz que é a convicção. Eu gosto de outra versão que fala assim, é o firme fundamento. Então a versão na RC fala, a fé é o firme fundamento. Tem outra versão também, acho que é da New King James, em português, que fala, a fé é a substância. Eu gosto de olhar essas outras traduções, essas outras versões. Porque a fé, embora nós falamos às vezes isso, mas a fé não é um salto no escuro. Não. A fé, ela é invisível. Mas não é fé em qualquer coisa. Não é fé de qualquer jeito. Não é fé na fé. Já viu que tem gente que fala, não importa no que você crê, apenas tenha fé. Pois é, que lindo. Só que não está na Bíblia. A fé bíblica, ela se apega a um fato concreto. Ela se apega, irmãos, ela se apega a uma palavra. A fé, por um lado, ela é confiança, porque eu confio em Deus. Por outro lado, ela é uma crença. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Mas tanto a confiança como a crença, ela se apega em algo que Deus falou. Vou dar um exemplo para você. Suponha que eu agora vou decidir que eu vou ter fé, que Deus vai me dar uma casa, uma mansão de 100 milhões de dólares, na praia, lá na Flórida. Olha, isso aqui é um desejo. Mas eu posso dizer que isso é fé? Deus me fala, Deus pode dar. E eu nem estou falando que é errado ter também não. Deus pode me dar uma casa de praia, lá na Flórida, uma mansão que vale 100 milhões de dólares. Agora, Deus me falou isso? Ou será que isso é só um desejo da minha alma? Entende o que eu estou dizendo? Porque a fé, irmãos, para nós dizermos que temos fé, muita gente tem expectativa, tem sonho, tem desejo, mas não é fé. A fé precisa de uma palavra. Senão seria muito fácil, né? Senão Deus seria como um Papai Noel. Agora, Senhor, hoje eu quero o carro tal, o Senhor faz a gentileza, por favor, de me dar o carro tal. Deus pode tudo, irmãos. Mas Deus te falou que vai te dar o carro tal? Presta atenção. A fé, ela se agarra numa palavra. A principal e suprema é a palavra escrita, palavra de Deus. Amém? Então, quando você for orar por algo, você tem que ter uma base legal na palavra de Deus. Qual que é a base legal para você orar por cura? Porque Jesus falou. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se você colocar as mãos nos enfermos, eles serão curados. Essa é a base legal. Porque senão, qualquer coisa que eu quiser, pronto. Não é assim não. Tem que ter uma base na palavra de Deus. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Algo que já está escrito. A Bíblia diz em Romanos 6 que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos mais. Isso está escrito, isso é um fato. Então por que você está caindo no mesmo pecado? Às vezes está faltando fé. Às vezes não, é quase 100%. Está faltando fé. Fé nessa promessa.
Falta tomar posse disso. Eu creio, Deus, eu posso ter acabado de pecar, mas eu creio que eu sou justificado pelo sangue de Cristo, e quando eu tomo posse disso, quando eu tomo posse dessa verdade, eu posso caminhar em vitória. Então presta atenção, você não tem que orar para o pecado perder o poder sobre a sua vida, já está feito. Agora, eu oro para Deus me ajudar, para Deus dar revelação disso. Quem está me entendendo aqui a diferença? Tudo que Cristo já fez na cruz está consumado. Eu tenho só que fazer o quê? Crer. Eu não estou vendo. Eu não vi Jesus morrendo na cruz. Alguém viu? Eu não vi Ele ressuscitando. Alguém aqui viu? Mas como Jesus mesmo disse para Tomé, Tomé, você tá acreditando que você... Porque você está vendo. Mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Por quê? Porque essa é a definição de fé. Não é isso que a gente acabou de ler? A fé é a certeza das coisas que não se veem. A Bíblia diz também que Deus nos dá sabedoria. Se está faltando sabedoria, sabe o que você tem que fazer? Tiago 1,15. Ore para o Pai que está no céu, que a todos dá livremente sabedoria. Ah, mas eu estou precisando, né? Eu estou precisando ser... aliás, precisando não, perdão. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero orar pelos enfermos. Pois é, a Bíblia está escrito, se você crer, você vai colocar as mãos nos enfermos, ele vai ser curado. Eles vão ser curados. Qual que é a base, qual que é a palavra que você está se agarrando para a sua fé? Eu lembro que uma vez, eu estava na Assembleia de Deus, isso tem muitos anos atrás. E eu falei um dia, eu estava orando já há um mês, para mudar de igreja. Eu orando, Senhor, e aquela dúvida, e eu não sentia fé para mudar de igreja, certo? Apesar de que fé você não sente, mas eu não tinha fé. Eu não percebia fé no meu espírito para fazer aquele movimento. Aí teve um dia que eu falei, tinha, sei lá, 18 anos, tem muito tempo mesmo. Falei, Senhor, não interessa, hoje o Senhor vai falar comigo. Coloquei pressão em Deus. Hoje o Senhor vai falar comigo. Aí o que eu fiz? Eu fiquei sem comer, eu lembro até hoje. Desde de 7 da manhã até o final do dia. Sabe o que aconteceu? Deus não falou comigo. E eu orando, e aquela coisa, e pedindo, papapá. Aí eu fiquei até meia-noite. Deus não falou comigo. Eu virei à noite. Eu lembro até hoje, às 7 horas da manhã, e 12 minutos. Eu tive uma experiência. Foram poucas vezes que eu tive esse tipo de experiência. A glória de Deus invadiu o meu quarto. Eu lembro até hoje. Deus falou comigo. Sua resposta está aqui. Sabe o que aconteceu depois que Deus falou comigo? Meu coração se encheu de fé. Por quê? Porque a sua fé, para fazer qualquer coisa, precisa ter uma palavra de Deus. Agora, tem coisa que você não precisa orar, já está escrito. Entendeu? Mas a Bíblia não fala tudo. A Bíblia não fala com quem você vai casar. A Bíblia não fala se você tem que mudar de cidade ou não. Aí essas coisas mais específicas, você tem que fazer o quê? Tem que ir para Deus. Você tem que, Senhor, eu preciso de uma palavra. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem muita gente que sai fazendo bagunça e decidindo por conta própria, depois ele quer que Deus assine embaixo. Não. Isso não é fé, não. Isso é bagunça sua. Isso é desejo seu. A fé bíblica, ela faz a vontade de Deus. Precisamos ter uma palavra. Nós temos palavras de Deus para essa casa aqui. Nós temos palavras. A pastora Érica está aqui na minha frente. Ela já ouviu muito mais palavra que eu sobre esse lugar. Agora, a questão é, precisamos crescer em fé. Irmão, nós precisamos de fé para tudo. Essa é a verdade. Precisamos de fé para tudo. Sabe por quê? Porque a fé, ela é o oxigênio. Não precisa abrir a Bíblia agora, eu só vou citar. Vou só citar. A fé, ela é o oxigênio do cristão. Por isso que a Bíblia diz, em Romanos 1,17,
que o justo verá de fé em fé. É fé mais fé. A fé que você tem agora não vai servir para o nível que Deus quer te levar amanhã. Você precisa crescer em fé. Nós falamos isso na escola Macário. Se você não fez, está perdendo. Vai fazer a próxima. Mas a fé, ela precisa crescer. Nós precisamos crescer em fé. A fé também precisa ser aprovada. Nós vimos isso também. Mas olha, eu separei, eu fiz questão de separar. Para que nós precisamos de fé? Nós precisamos de fé para ser salvos. Porque Marcos 16, 15 diz: quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, vai ser o quê? Nós precisamos de fé para orar. Porque Jesus falou em Marcos 11, 24. E qualquer coisa que você orar, ore com fé. Como se você já tivesse recebido. Nós precisamos de fé para ser justificados. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós precisamos de fé para vencer o mundo. 1 João 5, 4 diz: e esta é a nossa vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Nós precisamos de fé para vencer o inimigo, porque Efésios 6,16 vai falar o seguinte: embraçando sobretudo o escudo da fé. Nós precisamos de fé para orar pelos enfermos. Tiago 5,15 fala que a oração da fé levantará o doente. E se tiver pecados, serão perdoados também. Nós precisamos de fé para receber o Espírito Santo. Gálatas 3,14, Paulo vai dizer: vocês receberam o Espírito Santo pela fé. Nós precisamos de fé para ter a herança eterna. Gálatas 3,29. Nós precisamos de fé para ser santificados. Presta atenção, olha aqui. Talvez tem pecado que você não venceu. Sabe por quê? Falta fé. Você ainda crê que você é desse jeito. Eu não consigo. É a mesma palavra de derrota, né? Eu não dou conta, eu sempre caio no mesmo pecado. Pois é. Começa a trocar suas palavras por palavras de fé. Começa a trocar suas palavras pelo que a Bíblia diz. Eu sou mais que vencedor. Meu velho homem foi crucificado. Eu sou nova criatura. Nós precisamos de fé para ver a glória de Deus. Jesus falou para Maria: se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos de fé para agradar a Deus. Nós acabamos de ler: sem fé é impossível. A mesma Bíblia que diz que nada é impossível ao que crê, também diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Nós precisamos de fé para receber milagres. Quando Jesus curava, irmãos, o que ele falava para a pessoa? A tua fé te salvou. Jesus poderia muito bem, e seria verdade também: eu curei você. Você está vendo? Você ficou 12 anos padecendo de fluxo de sangue. Dê toda a glória a mim. E toda a glória é dele mesmo. Mas ele podia jogar isso na cara, né? Eu curei você. Não, Jesus fazia questão de falar: a tua fé te salvou. Nós precisamos de fé para ser canais de Deus. Então, ao olharmos para a Bíblia, ela está cheia de exemplos de fé. E é como se fosse Hebreus, depois de um versículo, depois de Hebreus 12, versículo 1 e 2, fala que é como se tivesse muitos. Deixa eu ler esse versículo aqui. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, também nós, depois que ele fala dos heróis da fé, nós, visto que temos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Paulo, né? Perdão, já ia falar que era Paulo. A gente não sabe o autor de Hebreus. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, depois de falar disso tudo, você não pode ficar do mesmo jeito. Depois de falar da fé de Abel, depois de falar da fé de Noé, depois de falar da fé de Moisés, depois de falar da fé de Abraão, você não pode ficar do mesmo jeito. Mas vamos entrar no texto então. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou separar, como é um texto muito comprido, eu sei, eu vou separar por blocos. Não vai ser uma exposição detalhada. Não dá para fazer isso aqui agora. É muita coisa. Mas eu quero só destacar alguns pontos. Por exemplo, a Bíblia diz: pela fé os antigos foram aprovados. Eles obtiveram bom testemunho. E ele diz também: pela fé nós reconhecemos, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Sabe, o ateísmo, irmãos, diz que tudo veio do nada. Só que eles mesmos se contradizem. Porque, segundo eles mesmos, a matéria só pode vir de outra matéria, não pode vir do nada. E eles explicam, tem toda uma explicação científica que parece muito intelectual,
Mas no final, ainda que você creia no Big Bang, quem que apertou o botão? Entendeu? Vamos colocar aqui que o Big Bang é verdade. Quem que deu o gatilho? Quem foi essa energia que ativou essa partícula, que eles falam que é uma partícula micro, que formou todo o universo? Amém. Glória a Deus. Eu gostei de uma vez, um pregador falou assim, ó, e Deus disse big, e houve bang. Pela fé, irmãos, embora tem muitas explicações de várias religiões, de falsos deuses que criaram o universo, nós entendemos pela fé que Ele criou todas as coisas. Tudo que foi feito. Eu podia morar nesse versículo aqui, a palavra inteira não dá tempo. Tudo que foi feito, né? Os 93 bilhões de anos-luz de diâmetro do universo, tudo foi feito por Ele. Se você entrasse numa nave espacial e viajasse na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, se você viajasse nessa velocidade por 93 mil bilhões de anos, você conseguiria sair de uma ponta do universo para outra. Irmãos, se nós chegássemos um pouco mais perto do Sol, 40 centímetros mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se chegássemos um pouquinho mais longe do Sol, morreríamos todos congelados. Não tem como. Não tem outra explicação. Pela fé nós entendemos que Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Mas vamos avançar aqui. E ele começa, eu vou separar aqui em 4 partes. A primeira parte é o dos pré-diluvianos, se você quiser anotar. Primeira coisa, os pré-diluvianos. Ele fala de Abel, de Enoque e de Noé. Não dá tempo de eu contar todas as historinhas. Cada um desses personagens daria uma palavra inteira. Mas, assim como o autor de Hebreus está fazendo, eu vou só passar por eles, amém? Primeiro, Abel. Abel entregou a sua oferta por fé. Abel entregou o seu culto por fé. Presta atenção. Se você vem cultuar a Deus e você não faz com fé, você está parecendo com Caim. Precisa de fé para cultuar a Deus? Sim, precisa. Quantas vezes, irmãos, nós não levantamos a nossa voz e falamos, né? Isso é maravilhoso. No fundo, você nem está colocando o seu coração. É necessário fé para nós darmos o nosso culto a Deus. E fé aqui, né, não dá tempo de explicar, mas a fé, ela faz um contraste com as obras de Caim. Caim tenta agradar a Deus pelo mérito. Abel agrada a Deus com fé. Irmãos, que todas as vezes que nós chegarmos a Deus, esse seja o nosso coração. Eu creio no que eu estou cantando. Eu creio. Eu estava pensando aqui quando o Caio estava, ainda que eu não vejo. Eu falei, Jesus poderoso, será que todo mundo aqui está crendo nisso aqui? Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Ou quando chega o dia mau, será que a gente blasfema, murmura? Nós precisamos entregar um culto a Deus com fé, segundo a vontade de Deus, porque Abel também entrega aquilo que tinha de melhor do seu rebanho, não é isso? Porque provavelmente ele aprendeu com o pai e com a mãe, que para ter remissão de pecados precisa de sacrifício. Caim não. Caim quis fazer o culto do jeito dele. Deixa eu te falar, nós não estamos aqui para te agradar. O culto é para Deus. Não gostou da música? Problema seu. O culto é para Deus. Então, não, nós queremos receber todo mundo bem. Mas o culto é para Ele. Não é do nosso jeito. Então, pela fé, Abel entrega o seu melhor. Pela fé, ele dá aquilo que é um sacrifício de louvor. Mas o segundo, e eu tenho que ser rápido, foi o testemunho de Enoque. A Bíblia não fala muita coisa sobre Enoque. Só fala que ele andou com Deus e um dia ele sumiu.
Ele estava andando com Deus e do nada não foi achado mais. Uau. Eu fico pensando, né? A Bíblia não entra em tantos detalhes, mas ele andou também 300 anos com Deus, tá? 300 anos com Deus. Irmãos, para você andar com Deus, você tem que ter fé. Por quê? Você tem que confiar. E se Deus ir para um lugar que você não queria ir, você tem que estar atrás dele. Estou andando com Deus. Muitas das vezes, Deus vai fazer algo que é contra a sua vontade. Eu fico olhando, né? Eu vou no shopping com a minha esposa. Aí eu estou andando com a minha esposa. Aí eu não ando no meu ritmo. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque toda loja que ela vê, ela quer entrar. Aí tem hora que eu desisto. Falo, não, fica aí, vai com Deus. Eu vou sentar, vou mexer no celular. Porque é difícil andar com alguém. Que dirá Deus? Que dirá Deus? Enoque andou com Deus. Isso significa que ele andava no ritmo dele. Ele andava para fazer a vontade dele. Você tem que confiar em Deus. Tem que haver fé, tem que haver confiança. E o último exemplo desse bloco dos pré-diluvianos. Estou chamando de pré-diluvianos porque são antes do dilúvio. Noé. Perdão. Antes de falar de Noé, o autor de Hebreus faz uma pausa. Ele faz uma pausa. Ele fala, bonitinho lá de Enoque, andou com Deus. Aí ele faz uma pausa. A pausa dele é o versículo 6. Ele fala, do nada, eu sempre achei estranho esse versículo, no meio de um monte de testemunho. Então, quer dizer, o autor está contando um monte de testemunho. Do nada ele para. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe qual que é a fé que agrada a Deus? É a fé que crê que Deus é duas coisas. Deus existe? Quem crê que Deus existe aqui? O original, na verdade, fala que Ele é. Quem que é o eu sou? Você lembra? Eu sou. Não é só existir no sentido de, né, aquela existência. Tem um Deus para ele. Não. É acreditar que Ele é. Ele é o Deus. Eu sou o que sou. Mas tem uma segunda coisa. Além de acreditar que Ele é o eu sou, você precisa acreditar na generosidade dEle. Deus é generoso. Deus, Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, eu gosto daquela música, né? A minha recompensa, a tua glória vive em mim. Quando nós buscamos a face de Deus, Ele mostra a recompensa. Existe uma recompensa para você. Existe uma recompensa para você. E a recompensa, talvez não é um carro do ano. Deus pode te dar também. Amém? A recompensa não é uma casa nova. Deus pode te dar também. Mas isso aí é tudo brinquedo. É tudo aperitivo. A recompensa é conhecer a glória dEle. A recompensa é conhecê-lo e seguir em conhecê-lo. Aí ele continua, depois dessa pausa importante, ele continua falando no versículo 7 de Noé. E Noé é uma história muito louca, porque ele ficou 120 anos trabalhando para construir um barco num lugar que não chovia. Por quê? Que Deus mandou. Noé mostra essa fé que trabalha. Tem gente que fala que crê. Eu creio que Jesus cura. Você ora pelos enfermos? Porque a fé bíblica, ela mostra obras. Ela é ativa. Eu creio que Deus pode fazer, Deus pode se manifestar. Você está sendo canal de Deus para isso? Ou nossa fé, será que é muitas vezes teórica, igual a fé dos demônios, como o Tiago fala? Até os demônios creem desse jeito. Mas não é esse tipo de fé aqui. Quando Deus chama Noé, Noé imediatamente se move. A fé de Noé é ousada. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a falar, caçoar,
zoar, né, como a gente fala, zombar de Noé. Aí eu te faço a pergunta: se Deus te chamar para fazer uma obra e as pessoas começarem a te zombar, você vai continuar? Porque muitas vezes nós somos muito levados pela opinião das pessoas. Nossa, porque o ser humano tem dentro dele essa questão, né, de ser aceito, de ser louvado, de ser mimado. Mas muitas vezes Deus vai nos pedir coisas. E nós precisamos continuar perseverando em fé, mesmo se as pessoas reprovarem aquilo que estamos fazendo. Noé trabalhou por 120 anos. Presta atenção, Noé não ficou simplesmente falando, eu creio. Ele não ficou só cantando louvor, creio que... Não. Ele agiu. É tempo de pegarmos no arado, irmãos. Sabe por que eu estou compartilhando essa palavra hoje? Porque eu sei. Não sei como sei, só sei que sei. É a convicção. Eu sei que Deus tem coisas grandes para nós. Para você individualmente, mas para nós como igreja. Mas sabe o que Deus tem que fazer? Deus tem que esticar a nossa fé. Existe uma obra a ser feita. É tempo de crescer em fé. É tempo de darmos respostas ativas, práticas. É tempo. Número 2, se você está anotando, os patriarcas. O segundo bloco aqui desse capítulo é sobre os patriarcas. Eu não vou ler todos os versículos, porque não daria tempo. Mas, a partir do versículo 8, na verdade. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Um dia Deus vem para Abraão. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Senhor, mas onde que é essa terra? Só sai de onde você está, eu não vou te falar. Senhor, mas sai de onde você está, e eu vou te mostrar o próximo passo. Sabe o que isso mostra? Uma fé dependente. Quantas vezes nós não queremos o mapa inteiro, né? Mas andar com Deus muitas vezes vai ser como andar numa neblina. Você só enxerga um pouquinho à frente. Aí você anda. Aí você consegue, vai ver mais um pouquinho. E você anda. Aí você vê mais um pouco. Você dá mais um passo. Por que Deus faz isso com a gente? Para matar a gente de curiosidade. Tem gente que é curioso, né? Quer saber tudo. Minha esposa, ela vai assistir uma série, ela vê o final da série primeiro para depois voltar no começo. Loucura. Porque curiosidade. Eu quero saber. A gente quer saber de tudo. Eu falei, por que você não vê um episódio por vez? Não tem paciência não, quero saber. A gente é assim, muitas vezes com Deus. Deus me mostra, se o Senhor não me mostrar, aí eu não quero saber também não, a gente emburra, né? Pois é, lindão, lindona. Com Deus não funciona assim. Lembra que andar com Deus não é andar no seu ritmo, é andar no dele. Deus não vai mostrar tudo. Deus não vai mostrar tudo de uma vez. Se Ele mostra, talvez na hora errada, porque Deus te conhece mais do que você mesmo. Se Deus mostra talvez uma coisa antes que deveria, do tempo que deveria, você vai ficar soberbo, você vai perder o coração, você vai ficar passivo. Então se Deus já vai fazer, então está tudo certo, vou ficar aqui esperando. Não. Com Deus é de glória em glória. Abraão, sai de onde você está. E diz que ele peregrinou na terra da promessa, porque ele aguardava uma cidade celestial. Presta atenção, Abraão era rico. Sim ou não? Fala sim. Obrigado. Abraão era rico. Ele poderia construir cidades inteiras.
Ele poderia muito bem construir uma mansão do Abraão. Pensa. Mas sabe o que Abraão fez? Ele viveu em tendas a vida inteira. Ele viveu como nômade. E por que ele fez isso? Porque a vida de Abraão era profética. Abraão morou profeticamente em tendas para declarar o seguinte: meu lugar não é nessa terra. Eu aguardo uma cidade santa lá em cima. Pois andar por fé passa também por nos desapegarmos desse mundo. Ah, irmãos, tem gente que é apegada demais das coisas dessa terra. Tem gente que o sonho dele é conhecer a Torre Eiffel. Pois é, já fui lá, tem nada demais. Tem gente que, ai meu Deus, eu preciso da casa, eu preciso daquele carro, eu preciso, e se não for assim eu não sou feliz. Pois é. Mas Abraão viveu não ansiando por as coisas da terra, apesar de que ele podia construir, ele podia fazer. Mas profeticamente ele morou nas tendas, porque ele declarava no mundo espiritual: um dia a nova Jerusalém vai descer. Um dia eu vou estar na cidade santa. Ah, irmãos, será que o nosso coração não está muito nessa terra? Ah, eu anseio pelo Senhor. Estou falando para você ser irresponsável não. Trabalha, faz tudo certinho, vive com o pé no chão, mas com o coração no céu. Entendeu o que eu estou falando? Andar por fé é não colocar o seu coração nas coisas desse mundo. É clamar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É clamar Maranata. Mas pela fé também Abraão e Sara receberam um filho. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. Mas o Senhor fez um milagre. Ele esperou 25 anos para esse filho chegar. No versículo 13 também vai dizer que todos os patriarcas também, Isaac, Jacó, José, eles aguardavam uma pátria superior. Eles não estavam atrás das coisas dessa terra. E eu gosto do versículo 15 que fala assim: eles poderiam ter voltado para a sua terra, mas não fizeram. Eles avaliaram e não retrocederam. Essa carta de Hebreus foi escrita para pessoas que estavam querendo abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. O autor da carta está dizendo: olha, nós não somos dos que retrocedem. Nós somos esse tipo de povo aqui. Irmãos, a igreja não nasceu agora. Você faz parte de um grupo seleto. O corpo de Cristo na terra. Tudo bem que esse corpo hoje é todo bagunçado. Porque a igreja não é perfeita. Né? Mas, é fato. Quando nós olhamos para esses homens, nós precisamos imitá-los. Precisamos fazer como eles fizeram. Seguindo aqui. Rodrigo pode subir. A fé radical de Abraão. Abraão, um dia Deus pediu o filho dele. Seu único filho. Abraão não questionou. Abraão não falou mais Deus. Ele nem perguntou por quê. Ele só foi e obedeceu. No final, a gente sabe que, na verdade, Isaac não morreu, não foi sacrificado, era um teste de Deus. Mas eu gosto de um comentário bíblico que diz assim: quando Deus pediu Isaac para Abraão, na verdade Deus queria Abraão. Porque Abraão, ele abriu mão do filho da promessa, daquilo mais precioso que tinha. Ele confiou em Deus. Ele fez aquilo em fé. A Bíblia diz também que pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú. Sabe, Isaac não queria obedecer a Deus, ele não queria abençoar Jacó. Ele não queria. Porque gostava mais de Esaú, era o filhinho preferido dele, entendeu?
Mas a Bíblia diz que teve toda uma tramóia, né? Rebeca que mentiu para o marido e fez o filho mentir também para pegar a bênção. Mas Isaac no final ele entendeu. Esse é o escolhido de Deus. Jacó errou. Deus vai tratar com Jacó depois. Jacó errou. Mas ele é o escolhido de Deus. Muitas vezes, andar por fé vai falar de não andarmos segundo a lógica humana. Porque na lógica de Isaac, eu tenho que abençoar o mais velho. Não faz sentido Deus falar que Jacó é o escolhido. Eu tenho que abençoar Esaú. Mas pela fé, no final, depois de sofrer, depois de ser enganado, Isaac entendeu. E ele abençoou Jacó. Pela fé também, Jacó abençoou os filhos de José, no versículo 21. Acerca das coisas que estavam para vir. Irmãos, olha para cá. Já vou terminar, daqui a pouco. Sabe que a gente tem três terminando, esse aqui é o primeiro. Alguém que está no fim da vida, ele consegue pensar em futuro? Ele consegue pensar, sei lá, ele tem sonhos, ele tem projetos? Não. Jacó estava no fim da vida. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que ele abençoou os filhos de José, sabendo o que viria depois. Jacó entendeu que por mais que ele estava no fim da sua jornada, a obra de Deus na terra não ia parar. E ele morreu sem ver a promessa, mas crendo. Número 3, eu já estou indo para o final. Time de adoração pode subir. Pela fé, Moisés, aliás, os pais de Moisés escondem ele, porque viram que a criança era formosa. E não ficaram com medo do decreto do rei. Os pais de Moisés, pela fé, derrotaram o medo. Sabe, fé e medo não podem coexistir no mesmo coração. O medo, tem um medo que é saudável, né? Aquele medo que quando você chega assim perto lá no alto do prédio, você, é um medo saudável. Mas tem medo que vai contra a fé. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Ele vai cumprir o que prometeu mesmo? Será que se eu orar pela pessoa vai fazer sentido? Ela vai ser curada? Medo. Tem gente que tem medo de um monte de coisa. Sabe, eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez você tenha medos de infância. Eu sinto te falar isso. E às vezes pode ser até um medo bobo. Se outra pessoa ouvir e falar, você tem medo disso? Pois é. Mas eu quero dizer que o Senhor nessa noite, eu creio que Ele vai arrancar esse medo e substituir por fé. É tempo de pararmos de ser movidos pelo medo. Aí continua. Pela fé, ele preferiu, Moisés, depois de homem feito, recusou ser filho da filha de Faraó. E trocou toda aquela glória do Egito pelo opróbrio de Cristo. Mas Moisés viu Cristo? A Bíblia está dizendo que sim. De alguma forma, ele entendeu quem Cristo é. Talvez todos esses santos, irmãos, eles criam no Messias que viria. Não tinham todas as informações que nós temos hoje. Mas eles foram salvos pela fé, olhando para frente, crendo no Cristo que viria. Nós somos salvos olhando para o Cristo que já veio, amém? E ele fez a conta, Moisés. Eu prefiro abrir mão disso tudo, mas ser participante do opróbrio de Cristo. Eu prefiro abrir mão das minhas riquezas, porque a Bíblia diz que quando ele foge, ele via aquilo que era invisível. Versículo 27. Pela fé, ele celebrou a Páscoa.
Irmãos, quando que você celebra alguma coisa? Qual que seria a lógica? Presta atenção, deixa eu refazer a pergunta. Deus quer nos livrar do Egito, nós somos tudo escravos. Qual que é o momento certo de celebrar isso? Depois que a gente for livre, sim ou não? Pois Deus faz o contrário. Deus olha para Moisés, vocês vão celebrar antes de sair do Egito. Isso me lembra Isaías 54, que ele fala, canta, ó estéreo. Peraí, a mulher é estéreo? Que maldade, Deus, está fazendo a mulher estéreo cantar. Pois é, mas o versículo continua dizendo, canta, ó estéreo. E você que não deu luz, eu alargarei a tua tenda para a direita e para a esquerda. Ah, está chegando o filho aí, mas você tem que cantar antes do filho chegar. O filho está vindo, mas a festa é antes. Que loucura! Pois é, isso é andar por fé. A fé louva a Deus, se alegra, antes de ver o milagre acontecer. Sabe por quê? É aquela frase que eu gosto. Porque a palavra de Deus e realidade é a mesma coisa. Se Ele falou, acontecerá. Irmãos, nós podemos colocar nossa mão no fogo. Se Ele falou, Ele vai fazer. É por isso que Ele pede, celebra antes. Celebra antes. Por quê? Porque eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas no meu coração eu já sei, já é verdade. Está chegando. Nós precisamos fazer festa, irmãos, antes do GR multiplicar. Nós precisamos fazer festa, irmãos, antes de ter os 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos. Já vamos festejar. Deus vai dar. Deus vai dar mais pessoas. Deus vai dar novos convertidos nessa casa. Já vamos fazer festa antes. Irmãos. Meu Deus. Versículo 29. Pela fé, eles atravessaram o mar vermelho. Sabe o que o mar vermelho fala? Profeticamente, o mar vermelho aponta ali para o batismo. Mas o mar vermelho fala também de dificuldade. Pela fé, você vai atravessar dificuldades da sua vida que você acha que é impossível. Barreiras. E agora? Tem Faraó atrás, tem o mar na frente. E agora? Pois é, e agora, meu filho? Que Deus ele vai fazer um caminho para você que não existia. Se não existe lugar, se não existe por onde passar, Deus inventa alguma coisa. Mas se você crê nele, ele vai fazer. Essa dificuldade que você está passando é passageira. Estou aqui para te dizer isso, talvez isso aqui é para alguém. Essa tribulação que você está passando vai passar. Mas você precisa ter fé. Eu gosto de Tiago quando ele fala assim, ó. Tá falando isso hoje, né? Eu não sei se era com o Marcelo. Quando você estiver no meio da tribulação, se alegre. Como assim Deus se alegrar no meio da ventania? Pois é. Se alegre. Que Deus está inventando alguma coisa nova. Agora quando vem tribulação, peguei uma doença esses dias. Eu já tô pensando, o que Deus está inventando para mim? O que Deus está inventando para a igreja, irmãos? Tanto de gente doente. Até a pastora estava doente hoje de manhã. O que Deus está inventando? Tem alguma coisa que Deus está fazendo. Tem algum nível que Ele quer nos levar novo em fé. Gente. Hoje eu estou Vinícius Mota, aleluia. Pela fé, eles derrubaram as muralhas. Deus podia simplesmente estalar o dedo e a muralha cair. Pois é, você vai ter que dar 7 voltas por 7 dias. E no 7º dia você vai dar 7 voltas. Fortalezas falam de opressão. Porque Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, vai dizer que o conhecimento de Cristo derruba fortalezas, destrói sofismas. Sabe o que a fortaleza fala aqui para nós?
repressão do inimigo, ataque na mente, crenças erradas. Pois é, Deus está aqui nessa noite. Se você crer, Ele vai derrubar a fortaleza na sua vida hoje, agora. Não é porque o Paulo César está falando, não, é conforme a tua fé, entendeu? Se você crê de todo o seu coração, existe um poder liberado. Deus respeita a sua fé. Deus respeita a sua fé. Sabe o que eu estava pensando também? Que Deus não tem pena de nós, Deus tem misericórdia, é diferente. Pena é diferente. Deus não fica, tadinho, meu Deus, tadinha da Azul, tão bonitinha. Pois é, eu vou ter que abençoar ela, porque nós... Não. Deus não tem pena, Deus não age através da pena, Deus age através da fé. Aí Ele chega para Azul e fala, você crê? Você crê que eu posso fazer isso? Entendeu? Irmãos, precisamos avançar em fé. A salvação de Raabe e sua família. Raabe era pagã, ímpia, prostituta. Pois é, mas ela creu. Pela fé, Raabe esconde os 10 espias. Sabe por quê? Porque ela tinha temor de Deus. Ela falou, olha, eu sei que esse Deus aí, desse povo, é o Deus verdadeiro. E pela fé, sabe o que aconteceu? Raabe e sua família foram salvos. Mais do que isso, Raabe, se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, sabe o que vai ter acontecido lá? Raabe entra para a genealogia de Jesus. Ela foi salva, ela participou da descendência do Filho de Deus. Eu quero dizer, tem salvação nessa noite. Você está nos visitando. Você pode estar no mundo, você pode estar vivendo uma vida no pecado. Deixa eu te falar algo. Se você crê, existe salvação para você, para a sua casa. Pela fé, Raabe foi salvo. Ela não merecia, talvez você também não merece, nenhum de nós merecemos. Mas existe salvação para você nessa noite. Se você se arrepender, se você crer nele, se você confiar a sua vida a ele, você pode ser salvo hoje, e a sua eternidade vai ser transformada. Para concluir, a fé experimenta o livramento sobrenatural de Deus. Se nós lermos aqui do versículo 32 a 35, vai dizer: que mais direi? Certamente me faltará tempo para me referir ao que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram à fuga exércitos de estrangeiros. Existe um livramento para aqueles que andam pela fé, um livramento sobrenatural, aquele mesmo livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele mesmo livramento de Daniel na cova dos leões. Mas também existe fé, a fé que suporta o sofrimento. Porque ele vai dizer no versículo 16: outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Olha que engraçado, versículo 33 fala que alguns foram libertos pela fé da boca do leão. Outros, a Bíblia vai dizer no versículo 37 que eles foram para a boca do leão pela fé. Ué, sim, alguns Deus livra, para outros Ele dá a graça de suportar até o fim, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E eles não têm menos fé porque eles morreram. Não, a mesma fé. Eles não blasfemaram, não abriram sua boca contra Deus, mas até o fim, o diabo não ganhou deles. A fé
para terminar, versículo 39 e 40. Ora, todos esses que obtiveram testemunho da sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Eles morreram sem ver o que eu e você estamos vendo agora. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Eles viram a sombra, nós vemos a realidade. Mas sabe o que vai acontecer? No final, todos nós, os santos do Antigo Testamento, os que em ti se foram, né? A música diz, e os que hão de crer, todo mundo com mão dada, você, eu, junto com Davi, com Moisés, com Paulo, todo mundo, nós vamos entrar juntos na cidade celestial. E aí nós vamos olhar para trás e vai falar, valeu a pena andar por fé, valeu a pena confiar nesse Deus, valeu a pena acreditar em suas promessas. Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu estava meditando nessa verdade. Hoje eu comecei a lembrar de uns testemunhos da nossa igreja. Sabe, o cânon está fechado. A Bíblia está fechada. Ninguém acrescenta nada mais. Mas eu acredito, porque Apocalipse diz que no dia que nós estivermos diante do Senhor, terão os livros da vida. Os livros da vida. Aí eu acredito que a história vai continuar lá. Pela fé. Érica Mota, com dificuldade de conceber, concebeu 2 filhas. Eu fiquei lembrando os testemunhos da nossa igreja. Pela fé, a Vanessa venceu um tumor. Eu comecei a lembrar dessas coisas. Pela fé, a igreja orou e o pai do Fabiano foi curado. Aí eu comecei a viajar mais ainda. Aí eu comecei a pensar em algo mais coletivo. Pela fé, pastor Mateus liderou o folk. Pessoas foram salvas, libertas. O reino de Deus se expandiu. Jovens foram incendiados. Aí eu comecei a viajar. Pela fé, Michael e Lira lideraram velos e prepararam um exército para a próxima geração. Aí eu comecei a pensar também, pela fé, Marcelo e Zu lideraram o sobrenatural. Pessoas foram curadas, pessoas foram tocadas, pessoas foram libertas. Pela fé, o Álvaro dirigiu a escola Macários. Pessoas foram fundamentadas na palavra. Irmãos, aí eu comecei a viajar mais um pouco ainda. Eu comecei a pensar no futuro. Pela fé, a igreja Emaús abriu outras igrejas no Brasil. Pela fé, eles se espalharam pelas nações. Pela fé, eles foram usados, se infiltrando na sociedade, se filtrando nas esferas e manifestando o reino de Deus. Pela fé, o líder fulano multiplicou o seu GR, levantou um novo líder. Irmãos, o que vai ser escrito sobre nós? O que vai estar escrito na eternidade sobre você? E deixa eu te dizer, lá no céu não vai precisar mais de fé. Deus vai estar lá. Você vai estar vendo. Porque se a fé é a prova das coisas que não se veem, no céu não tem mais fé. A única oportunidade que nós temos é aqui e agora. É tempo de nos levantarmos. É tempo de seguirmos os rastros daqueles que vieram antes de nós. É tempo de clamarmos a Deus como os discípulos clamaram: Senhor, aumenta-nos a fé. Para que Deus faça grandes coisas, Ele precisa nos dar uma grande fé. Fique de pé onde você está. Nós vamos cantar uma canção. Mas antes, erga as suas mãos. Todo mundo aqui tem uma medida de fé. Deus deu para você. Romanos 12, 3. Deus deu a cada um uma medida de fé. Essa fé precisa crescer. Começa a clamar agora: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé.
quero confiar nas suas promessas. Não importa o que eu sinto, não importa o que eu vejo, eu permanecerei com sua palavra. Eu permanecerei com a sua palavra. Eu permanecerei com aquilo que o Senhor me prometeu. Pode demorar anos, pode demorar décadas. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Erga a sua voz por um minuto, clame ao Senhor nessa noite.